Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Promac incentiva São Paulo, São Paulo, capital da cultura e Prefeitura de São Paulo, Prosa Press, Grupo Fleury, ZUP e 99 apresentam Amanda Sadi dobra roupas e arruma mala. As mulheres já estão se tornando mães depois dos 30 anos, né? Então isso não era pauta numa geração anterior à nossa. A gente que está deixando para engravidar mais tarde. Patrícia Travassos, jornalista, olha para a câmera, introduz o tema Carreira versus Maternidade e apresenta Amanda Sadi, fundadora da Fertilide. Bom, depois de uma certa idade, principalmente depois dos 30, e você vai entender o que eu estou falando, é comum que a mulher tome decisões na carreira de acordo com a vontade de ser mãe. Se engravidar fizer parte dos planos de curto ou até de médio prazo, ela provavelmente já não vai aceitar grandes desafios profissionais, ou então vai achar que não merece ser promovida, ou vai acabar mesmo desacelerando. Eu conversei sobre esse assunto com a Amanda Sadi. Ela é fundadora de uma startup focada em ajudar mulheres a fazer o planejamento reprodutivo de forma acessível. A Fertilide é o que a gente chama de Femtech. São as startups voltadas especificamente para a saúde feminina que começam a surgir e se espalhar por aí. No Brasil, as Femtechs ainda representam uma proporção mínima entre as startups de saúde, mas elas chegam para sacudir o mercado. Muitas vezes colocam o dedo em feridas abertas e bem incômodas da sociedade. E aí, no caso da Fertilide, o propósito é democratizar o acesso a exames relacionados à fertilidade, oferecendo informação e, consequentemente, dando autonomia para a mulher decidir quando e como ela quer ser mãe. Bom, como quase sempre acontece nesse tipo de empresa, a ideia surgiu a partir de uma experiência pessoal que a Amanda enfrentou. Vamos ver? Amanda e Patrícia estão sentadas lado a lado em uma sala de estar. Bom, na verdade, acho que tudo começou quando eu fui fazer um check-up. Eu estava com 30 anos na época, passei por um check-up, um exame de rotina. E aí, nesse check-up, eu descobri que eu estava com um teratoma no ovário, com endometriose e ainda por cima uma reserva ovariana baixa, uma mulher da minha idade. Assim, eu nunca tinha escutado falar em reserva ovariana antes. Nem eu. Se é possível medir assim de forma fácil. Não sabia o que era reserva ovariana, muito menos qualificar o que é bom, o que é ruim, o que é alto, o que é baixo. E aí, nesse processo, né, que eu tive que passar por cirurgia, eu corri o risco de perder ovários, enfim, né, é realmente é muito pesado, né, passar por tudo isso. Eu fui aprofundar e fui entender, junto com os médicos e as médicas especialistas, que, na verdade, a reserva ovariana, ela conta pra gente sobre o nosso potencial reprodutivo. Falei, não acredito. Tipo, tem um exame, existe um exame que fala pra gente quanto tempo a gente tem pra pensar em engravidar, sabe assim? Quanto tempo a gente tem pra entrar na menopausa. Sim, ele fala pra gente sobre o nosso estoque de óvulos. E eu fiquei muito chocada que essa informação existia, que esse exame estava disponível, mas que, primeiro, ninguém sabia sobre isso. Assim, a gente fez pesquisa com mais de 1.500 mulheres e 80% delas nunca ouviram falar no hormônio antimuleriano e não sabem o papel dos hormônios envolvidos na sua própria fertilidade. Então, assim, eu percebi que eu também não estava sozinha, sabe? Porque no começo eu me senti meio alienada, tipo, nossa, mas será que essa informação ela tá aí pra todo mundo e eu que não tô sabendo? Então, na verdade, não, né? E tanta gente vive esse dilema de não saber se aposta na carreira por um tempo, ou se eu tenho que ter filho agora, ou se eu posso adiar mais um pouquinho só pra... Exato. Quando eu passei por tudo isso, eu falei, gente, essa informação, ela é uma super ferramenta de planejamento, né? Ela é uma super ferramenta de controle, porque a gente tá engravidando cada vez mais tarde. Hoje no Brasil, 30% das mulheres... não sei se é esse dado, na verdade. Acho que é. Um terço das mulheres, exatamente. 30% das mulheres já estão se tornando mães depois dos 30 anos, né? Então isso não era pauta numa geração anterior à nossa. A gente que está deixando para engravidar mais tarde. E o fato que a gente está deixando para pensar na maternidade, né, para depois, a gente está deixando esse tema para depois, faz com que a gente tenha que rever de fato como que a gente fala e pensa sobre a nossa saúde reprodutiva. Porque a falta de conhecimento sobre a nossa saúde reprodutiva faz com que a gente ainda, né, esbarre em questões antigas. Não adianta a gente falar sobre feminismo, não adianta a gente falar sobre, né, direitos iguais, equidade de gênero. Não adianta se a gente não está colocando direitos reprodutivos e planejamento reprodutivo na pauta. Sem contar a pressão social, né?
Isso é E uma aí outra você questão. sem informação, você fica meio refém da pressão, ou, né, fica nesse dilema mesmo. Porque isso é uma outra questão que eu percebi durante toda essa minha jornada, que também foi uma das razões que eu decidi fundar a Fertilide. Assim, a gente só fala sobre esse assunto, a gente só olha para nossa fertilidade quando a mulher decide ser mãe. Ou seja, antes disso, você nem monitora, os médicos não pedem, isso não é pauta, né? Então, assim, ou você vai olhar para sua fertilidade depois de um tempo que você está tentando engravidar e não está conseguindo, ou depois que você passa lá dos 37, 38 anos, que na verdade chega uma hora que você vai precisar realmente olhar para isso, para entender até como que vai ser até uma resposta de uma fertilização in vitro, de um congelamento de óvulos, enfim, de uma forma geral, ou até quando você está começando a realmente experimentar e passar pelo climatério e menopausa. Mas esse não é um assunto falado, né? Ele é um assunto que ele fica restrito a um universo de mulheres que decidiram engravidar e não estão conseguindo. Ou seja, os especialistas de fertilidade estão tratando sintomas, estão tratando infertilidade, sendo que, na verdade, o que a gente quer fazer é celebrar a fertilidade da mulher, é mudar esse paradigma. A gente tem que monitorar a nossa fertilidade, a gente deve conhecer a nossa saúde reprodutiva independente se a gente quer ser mãe ou não, da nossa decisão, né? Faz parte da gente, é na condição sine qua non da nossa existência. Por que a gente não está olhando para isso como uma questão de saúde e só num lugar de maternidade se você decide ser mãe ou não? Então, assim, a gente precisa fomentar isso, a gente precisa fomentar os estudos, a gente precisa criar essas informações para que a gente possa progredir. Assim, não tem inovação se a gente não fala sobre o tema. É muito importante nomear os assuntos, é muito importante fazer com que os assuntos deixem de ser tabus e virem mainstream. A gente pode ver isso em várias categorias. Por exemplo, quando a gente fala sobre, né, menstruação, hoje temos novos produtos como calcinhas e coletores que são um reflexo da inovação da gente estar falando mais abertamente sobre menstruação. Faz muito pouco tempo que a gente está começando a mostrar sangue vermelho em campanha publicitária de absorvente e de produtos, né, de menstruação. Mas é assim que a inovação vem. Agora que a gente está falando sobre, né, prazer íntimo, sexual wellness e todos esses produtos que estão nascendo realmente para fazer a mulher explorar sua sexualidade, para aceitar o seu corpo. E a fertilidade também é um tabu, né? É super. Então eu falo, gente, a educação reprodutiva hoje é muito importante. É essa quarta camada que a gente quer realmente trazer uma disrupção, porque na minha visão, a nossa saúde, a saúde reprodutiva, ela tá na mão de todo mundo, menos na nossa, né? Então a gente é cobrada a todo momento, como você mesmo falou, e aí, já vai ser mãe, não sei o que, as pressões estão vindo, mas a gente não tem nem a informação, né, para responder a essas pressões, né? Então, assim, como aconteceu com várias outras categorias, seja de menstrual care, sexual wellness, né, body positiveness, a gente tem que trazer a educação reprodutiva para a pauta. E eu falo, nossa, se as mulheres souberem disso e se a gente conseguir fazer com que as mulheres tenham esse controle, tenham esse planejamento, entendam o que está acontecendo com o seu próprio corpo, para mim isso já é o suficiente, né? A gente falar sobre fertilidade, falar sobre reserva ovariana, ver isso ganhando holofotes, ver isso ganhando, né, palco, isso para mim é o mais importante, porque a gente tem que falar sobre isso, porque não é para falar sobre fertilidade só casado com a gestação, com a maternidade, acho que são assuntos diferentes. A gente não pode falar sobre equidade de gênero, né, pagamento igual, né, a gente não pode falar sobre nada disso se a gente não está falando sobre nossos direitos reprodutivos. Óbvio, não é todo mundo, né, que consegue entender de fato o potencial de transformação que isso tem. Mas as pessoas que estão investindo na gente, que estão acompanhando a nossa jornada, sabem que existe um mundo antes e depois, né, desse tema. Inovar é um parto com Amanda Sadi, Camila Cucci, Dani Junco, Daniela Leite, Daiane Molina, Elise Spader, Fernanda Calói, Fernanda Ribeiro, Maíra Pérez, Marina Ratum, Tamara Klink, Tatiana Pimenta, Thaís Fôlego e performances de Fernanda Fiuza. Elenco: produção executiva Clóvis Travassos, assistente de direção Denise Vieira, fotografia Thaís Taverna, produção Mari Palumbi de Sai Rodrigues, montagem Guta Pacheco, arte José Sampaio, trilha sonora original Bibi Cavalcante, direção Patrícia Travassos. Apoio: Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Promac Incentiva São Paulo, Capital da Cultura e Prefeitura de São Paulo, Prosa Press, Grupo Fleury, ZUP e 99.